Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexei Carvalho e você está no Conhecimento Sem Fronteiras, o canal que leva o conhecimento científico e do mundo dos negócios de maneira acessível. Hoje, o nosso tema será saúde mental e também a nova norma NR1 do Ministério do Trabalho e os desafios para as organizações, para as empresas. Ficou interessado? Fica comigo. Bom, pessoal, como eu comentei, a gente vai falar hoje do assunto que é saúde mental e os desafios para a implantação também da nova norma NR1 do Ministério do Trabalho. E para isso eu estou com um convidado, né? Eu trouxe aqui para falar com a gente hoje o Géser Madureira. O Géser, ele é um colega meu também da comissão ESG da Board Academy, né? Então a gente trabalha com as temáticas de ESG já há algum tempo. A gente trabalhou também num e-book de ESG no ano passado. E o Géser, ele é o fundador da Maturos Consultoria, com mais de 37 anos de carreira como executivo C-Level, em excelência operacional, saúde, segurança, meio ambiente, e agora, recentemente, também com ESG, né, atuando em empresas nacionais e internacionais. Ele também é professor, conselheiro e apresentador do podcast Anote Aí, ó. Então, além do nosso programa aqui no Conhecimento Sem Fronteiras, já se inscreve lá no Anote Aí. Depois a gente vai colocar o card aqui na tela para você poder se inscrever. E agora ele está no pré-lançamento do livro Indo Além do Procedimento. Então, seja bem-vindo, Géser, ao Conhecimento Sem Fronteiras. Obrigado, Alexei, amigo Alexei, professor Alexei. Obrigado pelo convite, estar aqui conversando com o seu público. Bom, Géser, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, né? Falar de saúde mental, a gente tem comentado que não é um assunto novo, mas ele ganhou, né, uma projeção justamente pelos dados que a gente tem visto que são estrondosos, né? Então, a gente tem o caso, por exemplo, que em 2024 foram mais de 470 mil afastamentos de trabalho por transtornos mentais. Olha que questão importante aí que as empresas têm, que acendeu aí o alerta vermelho, na verdade, né? E aí, já começando a provocação da questão da saúde mental, o que você vê aí nesse cenário? Isso daí que a gente começou a meio que se preocupar com isso na pandemia, né? Que aí todo mundo ficou meio, eu brinco que todo mundo ficou um pouquinho mais doido, né? Então, talvez a questão da pandemia aí, mas antes da pandemia não tinha também essas questões? Sim, você falou bem, né, Alexei? A pandemia, ela desencadeou, ela criou um alerta maior em relação a questões de transtornos mentais, a questões psicológicas. Mas isso não é novo, né? Isso já existia. Os problemas psicológicos, os problemas do estresse no trabalho, sempre já existia, mas sempre foi considerado um tabu, né, antes da pandemia, falar sobre isso. As pessoas que tinham problemas psicológicos, as pessoas que sofriam de problemas psicológicos oriundos ou relacionados ao trabalho, sempre foram colocados como um tabu falar sobre isso, como uma questão secundária, né? As pessoas eram consideradas como fracas de não resistir às pressões, às condições estressantes de trabalho, de pressão, de objetivos, de metas, e eram consideradas pessoas que, na verdade, elas tinham um problema e não era o trabalho, não era a condição do trabalho que tinha um problema. Então a pandemia, ela traz aí uma intensificação quando todo mundo é colocado dentro de casa, preso dentro de casa, com milhares de incertezas, né? Aí todas psicológicas, o medo de morrer, o medo de perder o emprego, o medo de nunca mais voltar ao normal, filhos, relacionamentos, familiares. Quantas pessoas perderam familiares, sejam pais, sejam filhos, sejam irmãos, sejam parentes próximos, ou seja, a quantidade de estresse que as pessoas foram submetidas num curto período de tempo e de uma maneira tão grande, né, tão volumosa, aí acabou sendo um estupim para isso, né? E, obviamente, tudo isso
onerou, né, empresas, onerou o sistema, onerou o Estado, né, gerou problemas. Mas, na verdade, não é novo. Né? Se a gente pegar um outro dado, eu até anotei aqui, em 2017, né, a OMS já tinha levantado que problemas mentais custavam à economia US$ 1 trilhão. Né? Então, isso a gente já tem lá em 2017, a pandemia foi em 2020, 2021. Então, qual é a novidade, né, de 2017 e 2021? Esse estupim da reclusão, das incertezas e dos riscos que todo mundo foi exposto ao mesmo tempo. Né? Agora a gente pega aqui, que você falou, né, de 470 mil casos, né, do INSS, isso já é um incremento de 70% de 2024 para 2023. Puxa, nós ficamos mais doentes em relação a 2024 a 2023? Não. Nós, na verdade, as pessoas, pós-pandemia, se conscientizaram, os sistemas se conscientizaram que existe um problema latente, né? Um problema que estava ali presente. Hoje a gente tem isso reportado. Né? Não é algo que nasceu, mas é algo que aparecem nos indicadores agora. Né? Eu queria fazer uma colocação aqui, né? Esses dias eu participei, inclusive, de uma palestra, né, com um médico psiquiatra para a gente tratar também desse assunto. E o que ele comentou, né, é justamente talvez uma quebra de tabu também, né, com relação às doenças ou aos transtornos mentais. A gente, como você mesmo comentou, tinha muito a ideia isso aí é mimimi, né? Por exemplo, a depressão e outros tipos de próprios transtornos de ansiedade e tudo mais. Eram tratados de forma, não eram tratados de forma séria, né? Podemos dizer assim, por alguma parte da população mesmo, né, por uma questão de cultura e tudo mais, e isso ganhou um pouco mais projeção, né? Eu achei engraçado que esse psiquiatra ainda comentou, né? Quando eu pego um elevador ou pegava um voo com alguém, a pessoa fala assim, o que você faz? Eu sou psiquiatra, a pessoa saía até de perto. É, aí, aí ele falou assim que hoje não, aí as pessoas já querem até perguntar. Já Aí vivem como? ele falou assim, então essa talvez é a mudança que hoje as pessoas já têm mais pelo menos esse entendimento, né, do que são esses transtornos, né, e para poder, inclusive, buscar ajuda profissional. Acho que esse é um ponto importante, que aqui nós estamos falando da empresa fazer o papel dela, né, mas as pessoas têm que ter também algumas questões de autoconhecimento e tudo mais para poder buscar e saber o momento de buscar isso. Mas vamos falar um pouquinho da nova norma, né? A nova norma da NR1 foi publicada recentemente e ela traz aí algumas coisas novas, né? Ela traz algumas exigências e alguns requisitos que deverão ser cumpridos pelas empresas. Mas aí, Jéssica, eu até escrevi sobre isso recentemente. Será que a NR1 vai mesmo trazer uma transformação mesmo? Vai levar essa conscientização? Ou vai ser só mais uma burocracia para a gente fazer um checklist lá, ó, cumpri, não fiz o plano de ação. Eu falo muito isso porque a gente, todo mundo que conhece o mundo corporativo sabe que a gente tem cumprindo os requisitos aí e tudo mais, mas a gente tem que levar essa ação de verdade, né? Porque senão isso não vai também ter o resultado para a gente reduzir aí o número de afastamentos e assim por diante, né? Exatamente. Bom, a NR1 ela não é nova. Né? A legislação trabalhista, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, elas não são novas, elas são antigas. Né? NR1, 2, 3, 17 e por aí vai. São normas, e o Brasil, né, acho que pouca gente sabe disso, né, é que o Brasil tem uma das legislações trabalhistas mais robustas do mundo. Né? Independente da opinião de cada um, Flávia, ela é punitiva ou não, mas em termos de proteção do indivíduo, é uma das legislações mais completas e robustas do mundo, equiparado à Espanha, por exemplo. Em outros lugares do mundo, que a gente acha que é muito desenvolvido, o trabalhador é muito menos protegido pelo Estado, que é a função do Estado proteger o indivíduo, né? É muito menos protegido do que no Brasil. Né? A questão psicossocial, por exemplo, ela foi incluída na legislação mexicana
no meio da pandemia, em 2020 e 2021, né? Uma legislação não tão robusta como a do Brasil, mas lá foi incluso, no meio da pandemia, a questão psicossocial como risco, né? Essas questões, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, nem são previstas como é aqui no Brasil. A legislação é muito mais, menos numerosa ou detalhada, né? Ah, mas então isso é para punir a empresa. Não é para punir a empresa. Ela é para proteger a pessoa, o indivíduo. Nós saímos lá da Revolução Industrial, onde todo mundo, a grande incerteza do trabalhador era sair vivo, né, no final de às vezes 10, 12 horas de trabalho, né, como era na época, para hoje, nós estamos num nível de falar de sair psicologicamente sã do trabalho, voltar para casa e poder desfrutar da sua vida, né? Então ela não é nova, ela não é novidade, ninguém pode declarar novidade, existe um grande ruído, eu digo um hype, né, assim, usando uma palavra aí em inglês, né, um hype de que a norma trouxe algo novo, não trouxe algo novo, né? Ela simplesmente elevou para o PGR, que é o primeiro documento, é o planejamento, né? Toda empresa deve ter um planejamento. A NR1 nada mais é do que o planejamento. Ela trouxe para o planejamento o risco psicossocial, o risco psicológico. Agora está lá, está claro, está transparente, está ali destacado que a questão psicológica é também um risco do qual a empresa precisa tomar conta, ela precisa se atentar. Então não pode mais deixar isso para outras normas, porque quando nós fazemos lá na NR 17, né, a gente vai pegar, fazer o levantamento de riscos, os riscos psicológicos já estavam lá, também já estavam lá, e essa não foi nem modificada, né? Mas ela não era tão relevante, vamos dizer assim, aos olhos da empresa, da fiscalização, que a questão psicossocial, psicológica, é uma questão muito importante e grave. Então, também não é uma novidade, né? Quem define a norma é uma comissão tripartice coordenada pela Fundacentro, ou seja, Estado, indivíduos e empresas. Ou seja, tem lá uma comissão tripartite. As três áreas da relação do trabalho estão ali representadas. Aí a discussão vai falar quem estava representando, é outra discussão, mas estavam lá e discutiram a norma por 6 anos. Essa discussão está em discussão há 6 anos e foi agora promulgada, né, foi colocada em prática para 2025. E ainda assim se pediu mais um ano de efetividade para a multa. Ou seja, não é novidade, ninguém foi pego de surpresa, todo mundo poderia ter feito o seu planejamento, mas preferiu deixar para a última hora. Então, eu não vejo a norma como algo tão complexo assim, como eu tenho visto, né, na internet, nas redes sociais, que é algo novo, que é algo, assim, uma ciência de foguetes. Não é, mas é algo sensível que precisa atenção da alta administração. Eu acho que é aí que ninguém está prestando atenção. Jéssica, aproveitando aí o seu gancho, só para a gente já situar também algumas coisas, né? O nosso público é um público heterogêneo, né? Então, e a gente sempre tem também levado essas informações para o público em geral e também para o pequeno, médio empresário que talvez não tenha uma estrutura, né, por trás aí para fazer isso, né? Porque Exato. já para cumprir a legislação normal, às vezes ele contrata uma consultoria e tudo mais, e ele não tem uma estrutura interna que faça isso. Mas algumas coisas vão ser exigidas, né? Até as empresas que têm, por exemplo, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Vai estar envolvido nesse tema, o Recursos Humanos vai estar, o RH sempre vai estar envolvido nesse tema, mas é uma questão também multidisciplinar. Eu acho que isso é importante a gente colocar. E eu queria só que você comentasse um pouco alguns desses pontos da norma, que assim, que é para o público geral tentar entender a gente, né? Então, a empresa a partir de agora, não necessariamente a partir de agora, mas ela vai ter que fazer mensuração, então, dos riscos, e vai ter que também mostrar que ela está agindo para corrigir os riscos, né? E evitar, então, que aconteça. Então, se quiser continuando aí para situar o pessoal. Exato. Então, como não é algo novo, né, eu chamo de autoadministração, mas se a gente
colocar para empresas menores, né, empresas familiares ou empresários e tudo mais, que têm os seus funcionários ali diretamente, que conta com a ajuda, por exemplo, de uma assessoria de segurança do trabalho, de saúde do trabalho, para fazer os exames, para fazer esses planejamentos e tudo mais. A grande questão é que o empresário, o comitê executivo, deve considerar que, além do risco de acidentes, além dos riscos ergonômicos, além dos riscos de exposição a calor, a cortes e tudo mais, ele precisa considerar que o ambiente psicológico do trabalho também representa um risco para o trabalhador. E logo, ele deve planejar investimentos ou uma estrutura que previna que a pessoa vai adquirir uma doença ocupacional relacionada ao problema psicológico. Ah, então eu tenho que fazer grandes investimentos? Não, às vezes são simples. Né? Uma empresa, um comércio, não tem um risco ergonômico enorme para a empresa. Porém, ela tem metas a cumprir de vendas, ela tem relacionamento direto com clientes que podem ter humor, né, diferente conforme o dia, ela pode ter horários de trabalho excessivos ou excesso de horas extras que vão levar, né, ela a um estresse físico e psicológico, né, pelo excesso de trabalho. É isso que precisa ser tratado. De novo, né, que eu falei, não é uma ciência de foguete. Por quê? Porque a identificação, mensuração desses riscos, né, quanto que ocorre, quantas horas a pessoa trabalha que pode levar ela à estafa emocional, à estafa mental, e controlar essas horas. Você só precisa de um plano de trabalho, você não precisa de nenhuma tecnologia, só precisa de um plano de trabalho. Olha, como eu vou controlar que as metas são estressantes ou não são estressantes? Você consegue construir metas que sejam atingíveis, que sejam factíveis? Se você não consegue estabelecer metas nem para a própria empresa ou para o seu próprio departamento, são atingíveis, como é que você vai definir para os seus funcionários? Olha, nós vamos dobrar a venda. É possível dobrar a venda? Eu tenho estoque para dobrar a venda? Eu tenho cliente para dobrar a venda? Ou eu só quero que o meu vendedor dobre a venda? Então, saindo do ambiente industrial, indo para o ambiente até comercial, eu acho que fica mais claro, né, para nós o quanto um estresse emocional pode causar estrago, né, na vida e no dia a dia da pessoa. Então, a empresa deve se preparar nesse sentido. Como eu meço isso? Como eu defino? Como eu faço o desenho do trabalho ou dos responsáveis pelo trabalho para que eles estejam preparados para não causar danos? Não é preparado para não gerenciar, para não cobrar, não exigir aquilo que foi contratado, o que a pessoa recebe para trabalhar e fazer o seu trabalho. Tem uma diferença aí entre ser complacente, né, e conivente com situações não adequadas ao trabalho e não estar preparado para gerenciar condições de estresse. O indivíduo é único. O que me estressa não é a mesma coisa que estressa você. E provavelmente não estressa a outra pessoa que está assistindo aí o programa. Agora, qual é a capacidade do líder, do supervisor, gerente, diretor, conseguir identificar, ter empatia e conseguir identificar as personalidades e como ele tem que gerenciar cada indivíduo da equipe dele? Como ele deve gerenciar, cobrar, auxiliar, dar suporte, treinar e até demitir a pessoa, mas de uma forma humana, de uma forma psicologicamente correta e adequada. Você entendeu? A maioria Sim, dos líderes não estão preparados para liderar. Eles eram excelentes técnicos, executores, que pelo seu resultado, às vezes foram elevados à posição de líder, de supervisor, de gerente, de diretor. Mas só que quando você observa ele ou ela, né, na gestão de pessoas, você percebe que ele não está preparado, que ele não sabe lidar com aquela demanda, com aquelas pessoas. E é aí que os problemas começam a surgir. Né? como a gente sempre discute nas reuniões nossas, né, de comissão de ESG, né, de vários outros temas, a gente tem que analisar de uma maneira holística, né, uma maneira integrada, porque as causas psicossociais são muitas vezes camufladas, né, por N razões dentro da organização, pela própria cultura organizacional, muitas vezes,
E esse é um ponto que seria importante também a gente comentar, que é a questão de criar um ambiente de segurança psicológica, né? Exatamente. Porque senão a empresa vai falar assim, eu vou fazer a pesquisa lá, pesquisa mensal, pesquisa bimestral, não interessa aí o foco, para ver, né, como que está o ambiente de trabalho, etc. Mas aí começa já o primeiro ponto, a empresa tem lá 100 funcionários, 10, 15 responde a pesquisa, e ela ainda acha que esse resultado aí vai servir para alguma coisa, né? Então, aí é o primeiro desafio, porque as pessoas às vezes têm medo de responder a pesquisa. Ah, É. tem Não, outro, ela e não às vai vezes saber qual é a consequência de eu responder essa pesquisa. Eu tenho segurança isso, psicológica para responder essa pesquisa, segurança no trabalho, já é o primeiro estresse da pessoa. Ela falou assim: não, mas todo mundo aqui que reclama acaba sofrendo alguma consequência. Então eu exatamente, vou responder que está tudo bem. Eu vou responder que está tudo bem. Eu não vou colocar, mas a pesquisa é anônima. Ah, não isso, sei. Vai saber se eles descobrem que fui eu que uhum, respondi e reclamei. Então acaba se gerando um ambiente que já não é seguro, né? Você falou bem. Não é seguro psicologicamente, até para a pessoa falar a verdade, entendeu? exatamente. E quando você fala de multidisciplinar, né, Alexei, você tem muita assertividade quando você fala disso. Não é um departamento que vai resolver o problema da nova NR1 das questões psicossociais. É um conjunto. Né? Então, primeiro a direção, o dono da empresa, o diretor da empresa, sei lá, né, qual é o tamanho da empresa, colocar aquilo como uma questão estratégica. Está lá dentro do planejamento estratégico da empresa que nós vamos nos adequar e vamos criar um ambiente saudável do ponto de vista psicológico. É uma decisão, é top-down. Né? Então não adianta, ninguém pode ir lá na base da cadeia, né, da estrutura, tomar essa decisão. Quem toma essa decisão é a alta direção. Né? É o colegiado da alta direção. Se for o dono da empresa com a família, é o dono da empresa com a família. Se for a diretoria, é a comitê de direção, é o conselho, depende do tamanho da empresa. Isso é uma preocupação? Então, ok, tomamos a decisão. E aí você vem. Quem cuida de pessoas? Recursos humanos. Mas cuida sozinho? Não cuida sozinho. Cadê a medicina e segurança do trabalho? É interna, é externa. Ela está preparada para isso? O engenheiro do trabalho, ele também está preparado para fazer essa avaliação ou ele não tem preparação? Ele é um ótimo engenheiro de trabalho de fábrica, mas não conhece nada de questões administrativas e psicológicas. Não. Então ele precisa se preparar, ele precisa se conhecer. O médico do trabalho, ele é um médico clínico geral, é uma clínica externa, é um médico do trabalho, mas ele tem noção de que quando entrar em questões psicológicas, ele mesmo vai ter que pedir ajuda para um psiquiatra e de um psicólogo para fazer diagnóstico adequado, encaminhamentos e corretos, ou ele mesmo vai dar diagnóstico sendo médico clínico geral? Ele não pode, ele precisa pedir ajuda. E os gestores, né, a equipe de gestão, ela foi preparada para lidar com essas situações e encaminhar pessoas aonde ela consiga identificar essa pessoa não está bem, essa pessoa está doente, essa pessoa explode, essa pessoa. Quais são os sinais psicológicos que um líder deve monitorar na sua equipe para dizer: esse meu funcionário está com um potencial risco de ter problema psicológico, eu preciso encaminhá-lo para o apoio que a empresa disponibilizar ou desenhar. Ou seja, você falou muito bem, é holístico, não dá para uma pessoa só tomar conta. E aí, pegando esse ponto que você falou, tem existido, até se a gente for analisar de maneira geral, uma sobrecarga, né, do líder, né, vamos colocar assim, no sentido de ele é que tem que ter todo esse trabalho de conseguir entender a equipe, trabalhar com a equipe. Muitos poderiam dizer, mas isso deveria ser sempre a obrigação do líder, né? Mas na verdade é aquilo que você comentou. O líder foi formado no máximo para habilidades gerenciais, né? E quando foi? Mas não para esse tipo de, às vezes, de habilidade, né? Então, eu tenho colocado muito que, se é uma pequena empresa, a gente tem que capacitar lá os donos, os proprietários, os sócios, tudo mais. E uma empresa que já tem ali uma média gerência, essa talvez seja a que mais sofre com tudo isso, porque ela recebe a demanda lá de cima,
né, para aplicar, para fazer, para melhorar os indicadores, para fazer tudo, e ela não pode também fazer a mesma pressão abaixo, porque senão ela vai justamente piorar aí a situação de estresse e tudo mais, né? Então, acho que Exato. esse então é um grande desafio para as organizações, que é realmente a formação de lideranças, né, dentro desse novo cenário. E eu queria que você trouxesse outros desafios também, né, que você imagina para a gente já caminhar para o nosso finalmente. Eu acho que os desafios você listou bem, né? Primeiro, o desenho do trabalho, a gente falou, né? Eu colocaria três desafios. Primeiro, o desenho do trabalho. Como o trabalho nas organizações está desenhado. O pós-pandemia trouxe outros desafios. Todo mundo foi para o home office e parte voltou, parte não voltou. Ainda se tem uma discussão de qual é o modelo do trabalho ideal. Todo mundo no escritório não está no escritório. Mas em fábrica, não dá para fazer home office? Não, não dá. Né? A máquina está ali, você precisa estar do lado da máquina, não tem como. Ah, mas o motorista de ônibus não pode fazer home office? Não, ele é motorista de ônibus, o ônibus precisa rodar, então não tem. Então depende do trabalho, mas existe ainda uma discussão, um conflito. Qual é o desenho do trabalho? Qual é o modelo de trabalho, por exemplo? Né? Eu fiz uma reflexão outro dia de que as pessoas não querem mais ser CLT, né? A nova geração, a geração Z, ela tem um conflito, ela não quer mais ser CLT, mas ela quer segurança de CLT, mas ela não quer ser CLT, ela quer flexibilidade. Poxa, então qual é o modelo, o desenho do trabalho? Eu vou ser cobrado por entregas ou vou ser cobrado porque eu estou batendo cartão e estou entregando o meu arroz com feijão todo dia? Então, existe um grande desafio, um primeiro desafio, que é essa organização do trabalho. E eu não sei se a gente está discutindo isso. Eu vejo muita discussão de IA, de inteligência artificial, de digitalização, quando na verdade a gente precisaria claramente estar preocupado com as pessoas, né? E com o modelo de trabalho. Antes de migrar, transformar os trabalhos, definir como vai ser a relação entre empresa e trabalhador. Eu acrescento um pouco mais aí nesse ponto, Géser, que inclusive eu escrevi um artigo que deve ser publicado em breve aí sobre essas questões do futuro do trabalho, onde eu trago inclusive algumas informações, né? Primeiro, que a tendência de flexibilização do trabalho ela é crescente, né? Então, Uhum. se eu não me engano, a última pesquisa que eu trouxe, cerca de 70% das organizações aqui na América Latina e Caribe já adotam ou pretendem adotar alguma flexibilização no trabalho. E aí a gente está falando de N formas, a gente não vai entrar nesse detalhe aí de flexibilização, mas o ponto que eu queria também destacar aqui, que realmente a gente tem que pensar, como você falou, na descrição da competência, não do cargo. Né? Essa história de descrever cargo, isso é coisa do passado. Hoje, se a gente não pensar que competência aquela pessoa tem que ter para a minha organização, hoje e no futuro, quais são as competências, habilidades e atitudes que eu quero das pessoas, né? Independente do cargo que elas vão ocupar, e se eu não desenvolver isso, isso também não vai dar valor para o trabalho, né? É isso que você Sim, comentou das novas gerações, sim, que querem ter um exatamente. valor no trabalho, né? Isso. E a gente se desviou e jogando um pouquinho eu não vou nem falar de sal, de pimenta nesse caldo aí, né? É, Durante os últimos anos, e tem até o coordenador da universidade escreveu outro dia uma postagem chamando atenção para isso. Se intensificou e se valorizou muito os soft skills, os relacionamentos para o trabalho, e se esqueceram as hards. E as coisas não andam sozinhas. Uma pessoa de bom relacionamento, de muito boa predisposição, mas que não sabe fazer o seu trabalho de forma eficiente, entregar de forma correta, que ela não tem domínio, que ela não é um bom técnico, que ela não fez universidade, curso de especialização, que ela não aprendeu o trabalho, ela não vai entregar. E aí ela pode ter o melhor relacionamento do mundo, mas se ela não tem entrega, não adiantou nada, ela vai sofrer estresse no trabalho. Por quê? Porque eu me relaciono tão bem, mas ela não entrega. Então, hard e soft skill, né, ou seja, as competências técnicas e as competências de relacionamento, ambas são importantes para todo mundo, né? Então, esse é um grande desafio, como você bem fala, para mim também é um grande desafio. O segundo grande desafio, eu vou bater na questão dos líderes. Excelentes profissionais que entregam ótimos resultados não podem ser elevados a líderes
sem ter uma adequada preparação. Por quê? Porque eles vão ser responsáveis por vidas. Eles não são responsáveis por resultado, eles são responsáveis por vida. Esse é o grande discussão da liderança. Um líder, um chefe, ele não é um executivo. Executivo executa. É um ótimo executor. Mas não é isso. O líder, o que vai levar as pessoas para um ambiente saudável de trabalho, né? Isso aí vai assistir Jack Welch, né? Vai ler Jack Welch que você vai ver isso. O líder, ele dá propósito para todo mundo, ele está preparado para aquilo, ele se coloca na frente, ele leva todo mundo junto, ele se expõe. Ah lá, vai ver diários de guerra, né, de generais, eles estão na frente, eles estão junto do batalhão, eles não estão simplesmente dando ordens e cobrando resultado. E qual é o líder, executor, que assume esta responsabilidade de lidar com vidas do funcionário que está com ele e da família que depende dele? Né? Porque se aquela pessoa for demitida, o impacto é na família, não é só na pessoa que foi demitida, é na família. Se ele causar um estresse, se ele causar um problema psicológico naquele trabalhador, ele não causou só no trabalhador, ele causou também na família inteira, desestabiliza a família inteira da pessoa. Que líder está preparado para lidar com isso? Que líder está preparado para assumir essa responsabilidade? E é a responsabilidade. Vai ter sobrecarga? Não é ter sobrecarga, é mudar o foco. Antes eu era um ótimo executor, agora eu cuido de pessoas. Essa é a minha missão na Esse ponto empresa. aí, já que a gente falou bastante aqui para os líderes, então, ó, líder, você líder aí que está nos vendo, né? Já primeiro recadinho aí, ó, gostou aqui do canal, já segue a gente aqui para ativa lá o sininho para poder realmente nos acompanhar, tá? Então já reforço aqui. E um ponto, Jéssica, que você falou aqui brilhantemente, que é a questão aí desse líder. Esse líder, ele tem obrigatoriamente, e eu falo porque a gente sofre também com isso, né? Eu também estou nessa função, tem que ter tempo para as pessoas. Porque às vezes eu falo que às vezes é aquela máxima que é assim, não, você pode me procurar quando você quiser. Aí a pessoa, você nunca tem uma agenda para falar com a pessoa, né? Não, aquela velha máxima, né? Minhas portas estão abertas, mas ninguém entra lá na porta, né? Então são coisas que a gente líder tem que se aproximar, né? Temos que nos aproximar das pessoas, como você falou, o nosso trabalho é cuidar de pessoas, né? Então, para isso, a gente tem que aproximar, tem que ter uma escuta ativa, né? Então, temos que ter esse olhar de escutar verdadeiramente. E muitas vezes me perguntam, né? Qual é a habilidade mais importante e tal. É óbvio que comunicação sempre a gente sabe que é muito importante, mas a comunicação é uma via de mão dupla. Se eu não escutar bem a mensagem, eu vou escutar da forma que eu quero, né? Então, por Minha isso que é avó, importante a gente... Oi? minha avó falava que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Exatamente. A matemática já indica, né, o que é mais importante, né? Com certeza. Então, aí eu queria agora que você fizesse aí as nossas considerações finais, as mensagens aí para os que as pessoas que nos acompanharam até agora. Beleza, olha, primeiro agradecer, né, Alexei, essa oportunidade aqui, esse espaço, né, poder falar contigo, conversar desse assunto importante, poder falar para o seu público, trazer um pouquinho mais de esclarecimento, é esse esclarecimento, é esse debate que vai provocar aí mudanças reais. Eu acho que a consideração que eu deixo aí, saúde mental não é frescura, não é moda, não é hype, entendeu? Mas uma coisa importante e relevante dentro das organizações e para a relação do trabalho. As relações do trabalho mudam a cada década, né? Ou até a cada 5 anos mudam as relações do trabalho. Mudam a tecnologia, mudam as empresas, mudam as máquinas, mudam os processos, mudam os comércios e o trabalho vai acompanhar essa mudança. Então, nada mais assim, claro do que a mudança na nossa frente. Então, a mudança da NR1 é só mais uma mudança e não vai ser a última, né, que vai acontecer. Então, a empresa precisa tomar cuidado com esses temas, precisa colocar isso como ponto de discussão estratégico dentro da sua organização, precisa formar esse colegiado multidisciplinar para tratar o tema. Não adianta querer arrumar uma única solução. Não é software, não é inteligência artificial que vai resolver problema psicológico. É gente tratando de gente e não máquina tratando de gente. A máquina, a inteligência artificial, ela ainda não tem, eu digo ainda porque eu não sei do futuro, né? Não tenho bola de cristal.
A inteligência artificial agora ainda não tem condições de cuidar da saúde mental do ser humano. E quem acredita nisso está cometendo um grave erro. Então, invistam tempo, recursos, tutano, né? Como diria minha avó, né? Tutano da cabeça, né? Invistam em refletir sobre o tema e achar soluções, encontrar soluções factíveis, né? Acessíveis e que sejam efetivamente voltadas para a pessoa. Você falou bem, escuta ativa. Escutem os funcionários, escutem os trabalhadores. Saiba o que está acontecendo dentro da sua casa antes de querer implementar qualquer solução. A NR1 vai impulsionar isso. Nós temos ainda tempo, né? Temos ainda mais aí 5 meses para essa preparação para 2026. Invistam tempo. Primeiro, ponham o tema na mesa, coloquem energia, planejem, discutam, formem um comitê, formem um grupo de pessoas que vai discutir esse tema para falar o seguinte: quando chegar ao período de auditoria, né, efetivo por parte do Ministério do Trabalho, eu estarei pronto. Ah, mas será que eu vou evitar a multa? Não sei, mas eu estarei pronto porque eu tratei a questão psicológica de forma verdadeira, de forma transparente, e não simplesmente me preparei para fugir de uma multa, você entendeu? Géser, olha, o assunto renderia aqui muita conversa ainda, mas agradeço aqui sua disponibilidade, sua participação. Eu que agradeço. E aí eu queria falar para quem está nos vendo aqui, né? O Géser está lançando o livro Indo Além do Procedimento, né? Gostei muito do título, tá? Então, depois quero muito ver o livro e a gente vai colocar aqui para você também como que você pode aí adquirir o livro. A gente coloca aqui na descrição depois aqui também do vídeo, nos comentários. E agradecer, então, imensamente e também deixar a minha mensagem, né? Saúde mental é assunto sério e a gente tem que levar ele da maneira séria. Além disso, quando a gente fala em ESG, a gente sabe que quem começa primeiro vai aproveitar melhor a oportunidade, né? Então, essa é a oportunidade que a sua empresa tem de mostrar que cuida do seu trabalhador, cuida das pessoas que estão trabalhando com você e que você vai conseguir ter resultados muito melhores no futuro. Então, acho que é essa reflexão que a gente gostaria de deixar. Então, mais uma vez, muito obrigado e fiquem conosco. Gostou do nosso vídeo? Curta, compartilhe e segue aí o Conhecimento Sem Fronteiras. Até a próxima.